Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. SEQR11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta pra nós, você conhece esse fundo imobiliário? Você sabe de qual setor ele é? Você sabe em que ele investe? Eu vou tentar trazer essas e outras informações a respeito desse fundo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário, compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão me ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 1.494 inscritos, almejamos alcançar 2.000 ou quem sabe 3.000 até o final do ano. Contamos com a novidade no canal, que agora temos a possibilidade de ter membros. Então se você quiser nos apoiar financeiramente, clique no botão Seja Membro. Nós temos 3 níveis diferentes, o nível inicial é bem baratinho, não custa nada e vocês ainda vão nos ajudar imensamente. A gente pretende ter um microfone de qualidade, ter câmera, então tudo isso vai ser possível com a ajuda de vocês. Vamos à frente aqui para a gente saber a respeito desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, aqui ele aparece como Lages, mas eu reputo que ele é um fundo híbrido. Por quê? A gente vai ver lá dentro que ele tem renda urbana no seu portfólio, ou seja, uma loja de rua, ele tem galpão logístico e ele também tem laje tradicional. Então, para mim, esse fundo ele é mais híbrido do que de lajes. Ele foi lançado em fevereiro de 2021, é um fundo bem recente na bolsa e foi lançado na base de R$100. A gestora é a Sequoia, tem um mandato renda, oferir ganhos por meio de aluguel desses imóveis, e aqui tem um ponto assim de atenção do fundo. Ele, por ser um fundo novo e ter poucos cotistas, ele é um fundo que tem baixa liquidez. O que isso significa? Ele tem uma movimentação diária de apenas 166 mil. Para nós pequenos investidores, nós conseguimos entrar e sair desse fundo, acredito eu que com facilidade. Mas se você for movimentar algo em torno de 30, 40, 50 mil por dia, pode ser que você enfrente dificuldade para entrar ou sair no fundo. Então aqui vem ser o primeiro ponto de atenção do fundo. Os usuários do site não deram nota para esse fundo ainda, ele não tem repreciação no IFIX e ele conta atualmente com 1.600.000 cotas. Aqui vem um ponto que pode ser uma oportunidade para esse fundo. Esse fundo atualmente, na data que eu gravo esse vídeo, está sendo negociado a um PVP, um preço sobre valor patrimonial de 0,76. O que isso significa? Isso significa que esse fundo está sendo negociado com 24% de desconto. Como assim? Significa o seguinte, esse fundo tem patrimônio, o valor do seu patrimônio vale 168 milhões, só que o mercado está aceitando pagar apenas 127 milhões. Me explica melhor isso, amor. Significa o seguinte, aqui você está tendo a oportunidade de comprar uma nota de R$100 por R$76. Então, ó, as suas cotas valem no mercado R$104, só que o mercado está aceitando pagar apenas 79. Tendo o mês 8 como referência, é um fundo que conta com apenas 1.638 cotistas. Então, quanto maior o número de cotistas, mais negócios são possíveis e isso melhora na liquidez. Por ser um fundo recente, é um ponto ruim para o fundo, mas é um ponto aceitável. Vamos à frente. Como a gente viu, esse fundo foi lançado na base de R$100. É um fundo o qual eu não conhecia e ele foi lançado no momento péssimo para o mercado imobiliário, péssimo, porque ele já foi lançado no momento pandêmico e aí, após ele ser lançado, você observa que ele foi alçado lá para baixo, abaixo de R$90, esboçou uma recuperação e desde maio para cá ele vem passando por maus bocados. Em maio esse fundo foi jogado para cerca de 70 e poucos reais, novamente se recuperou e agora ele está lateralizado nessa faixa dos R$80. E aí é o seguinte, esse é um fundo e uma gestora que eu não conheço. E eu fiz um vídeo desse fundo no canal, eu fiz um vídeo há mais ou menos um mês. E quando eu gravei esse vídeo, sempre que eu trago um fundo ou algo sobre uma gestora, eu esboço o meu ponto de vista. E eu não tô nem aí, eu não tenho um rabo preso com ninguém, sabe? Então eu falo o meu ponto de vista a respeito daquele fundo, jamais com o intuito de ser indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Não é esse o ponto. E aí, pouco tempo depois, pouco tempo não, agora cerca de uma semana ou 10 dias atrás, eu recebi um contato de uma pessoa da
gestora, responsável pela comunicação. E ela me questionou, disse que gostou do vídeo e perguntou se eu não tinha intenção de fazer uma live com a gestora. E isso me assustou. Por quê? O meu canal é novo, primeiro, só tem 3 meses de mercado, eu não sou um especialista do ramo imobiliário, e a gestora colocar à disposição para fazer uma live com um canal tão pequeno, eu fiquei lisonjeado e bem assim, satisfeito com o posicionamento da gestora. Isso me chamou a atenção. Em conversas que nós tivemos, assim, eu ainda não tenho domínio aqui do YouTube, eu ainda não tenho como abrir a câmera ainda por enquanto. Falei para ela, olha, por enquanto eu não tenho como fazer live, agradeço muito, mas eu estou disposto para possíveis conversas caso vocês queiram. Saibam, eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de setembro, esse vídeo vai ao ar na sexta-feira, dia 19, sexta-feira às 19 horas, no dia 24 de setembro. Então eu tive uma conversa com a equipe lá dos gestores, eu tive uma conversa com o Fábio, um dos gestores do fundo. A gente teve uma conversa bem proveitosa, ele me explicou algumas situações que seriam possíveis dúvidas minhas, e eu quero tentar explanar para vocês aqui no decurso do vídeo. Mas o ponto já de atenção que eu quero trazer é o seguinte: a gestora é nova, e ela procurar pequenos influenciadores, sem se preocupar com o tamanho de influenciador, mas para tentar atrelar os laços com os cotistas, eles têm uma posição de divulgação de resultados semelhante a ações. Eles divulgam os seus resultados uma vez por mês no canal do YouTube. Então assim, eu achei super positivo esse ponto da gestora. Por que eu tô falando tudo isso? Quando eu fiz o vídeo, eu não vi nada demais que impactasse nesse fundo estar tão descontado. Porque a gente vê outros fundos, tem vacância, a gente vê outros fundos, é mono, inquilino, a gente vê outros fundos, tem pontos de atenção que jogam as cotas para baixo. Esse fundo tem sim os riscos inerentes, inclusive 2 pontos de atenção. Eu falei com o gestor, espero que ele não tenha se ofendido quando eu toquei no assunto com ele, mas é como eu digo, eu sou transparente, eu não puxo o saco de ninguém. Só tem uma gestora que eu tô muito, assim, tô puxando o saco dele sim, mas não é puxando o saco, é porque a gestora vem fazendo um excelente trabalho. Mas aqui eu quero tecer elogios ao posicionamento da gestora, da forma como eles falaram comigo. Então aqui eu vou falar os pontos de atenção, inclusive eu levei alguns pontos meus para a gestora, que eu reputo ser importantes, e achei bem positiva a forma como eles também se posicionaram e responderam as possíveis dúvidas minhas. Tudo bem? Então vamos à frente, ó. Um dos pontos que eu falei com o gestor lá foi a respeito de subscrição, de aumento do tamanho do fundo, porque eu vejo como isso é uma questão positiva para o mercado. Contudo, o setor de tijolos, em especial lajes e outros, tem sofrido bastante. E no momento atual, como esse fundo está muito descontado, seria muito difícil que ele conseguisse fazer um movimento de captar recursos aí sem machucar muito o fundo. Então o gestor me adiantou que eles têm sim interesse de crescer o fundo, mas também não tem pressa para não fazer algo só por fazer e acabar causando mais impacto negativo do que positivo. Porque assim, pelo que eu vi do fundo, caso esse fundo consiga crescer, acredito que tem tudo para ser um excelente fundo no mercado. E já é um bom fundo, mas tem tudo para minimizar os riscos que eu encontrei como sendo 2 riscos preocupantes do fundo, tá bom? Vou trazer para vocês. Então, olha, esse fundo já fez uma pequena subscrição, ele captou 12 milhões de reais no mercado, é um valor relativamente baixo, né, para fundos. E para que ele fez isso aqui? Lá dentro do relatório gerencial, eu vou explicar isso melhor para vocês. Então, foi algo inovador, que inclusive o VISC, um fundo de shoppings, também vai fazer um movimento semelhante, que é captar recursos e de quem ele comprou, ele vai pagar com próprias cotas do fundo. Então é um movimento interessante para que o fundo pudesse ter crescimento. Lá dentro do relatório a gente vê isso com mais calma, tá bom? Vamos à frente. Esse fundo, ele possui 5 imóveis, também a gente vai ver isso com mais detalhes lá dentro, tá? Então ele tem uma loja, ele tem 2 imóveis de lajes, e aí, ó, um galpão logístico e um industrial. Então olha que ele já está diversificado em diversos segmentos, ponto muito positivo. Para fundos de tijolo, o que eu almejo receber é no mínimo 0,6%. Então mesmo quando esse fundo estava sendo negociado ali próximo ao seu VP, esse fundo já estava com a entrega acima do normal do mercado, tá? E mesmo que esse fundo estivesse sendo negociado a R$100, essa entrega de 67 centavos representaria um yield de 0,67, que eu reputo ser um excelente
yield para o fundo. Então, assim, o que a gente observa? O fundo vem entregando um bom yield, ó, 67 centavos em linha, teve agora um pequeno ajuste, e lá dentro do relatório gerencial eu vou falar melhor sobre os possíveis yields desse fundo aí. Contudo, como a gente observou que o fundo teve uma queda nas suas cotações, o yield aumentou mais ainda. Para quem entrou lá atrás a R$100, beleza, o yield está aceitável. Mas para quem entrar agora, esse yield vai estar representando quase 9%, 0,9% ao mês, que eu reputo ser um yield altíssimo. Eu acabei de trazer um fundo de papéis aqui, que ele está tendo pífio 0,7 para um fundo de papel. E aí um fundo de tijolo que entrega 0,7, 0,8, 0,9, eu reputo ser uma excelente oportunidade. Aqui eu tenho que fazer um aviso, um disclaimer do seguinte: não entre ou compre um imóvel, um fundo imobiliário somente porque ele está pagando bons dividendos. Porque aqui o excelente yield é em razão das cotas estão sendo negociadas descontadas. Mas ainda assim, se ele tivesse no seu VP normal, eu reputo que estaria no excelente yield sim. A gente vai ver o porquê. Ó, é um fundo novo, sem histórico, ainda por ser novo, tem poucos imóveis. Então tudo isso impacta para possíveis riscos do fundo. Mas enfim, essa última entrega de 70 centavos representa um yield de 0,88, excelente por ser um fundo de tijolo novamente. E se ele mantiver essa faixa, tá, de 0,75 aqui, ó, isso vai dar um yield de mais de 9% ao ano, que é fora do normal. E se ele mantiver uma taxa de 0,8, aí ele já vai atingir algo próximo de 10% ao ano. E se for essa taxa aqui, ó, de 0,85, 9, aí já vai extrapolar os 10% ao ano aí, próximo de 11 ponto alguma coisa. Então, assim, por enquanto, como o fundo tem pouco histórico de entrega, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele tem 6% acumulado em apenas 7 meses de entrega, que é algo também extraordinário. Novamente, uma boa parte disso é em razão do fundo estar sendo negociado com desconto. Vamos à frente aqui. Eu não vou ler tudo daqui do relatório do gestor. De todos os fundos que eu tenho trazido, eu sempre trago esse ponto de vista aqui, porque você começa a ver a ótica do gestor, o que eles pensam, como que eles se posicionam. Então é bem interessante, vocês, qualquer coisa, vocês pausem o vídeo aqui e leiam a respeito. Então, o ponto aqui interessante para vocês saberem é o seguinte: no primeiro vídeo eu não tinha essa noção. Inclusive, após o convite, eu fui pesquisar um pouquinho a respeito de algumas entrevistas que eles já fizeram e tudo. E assim, ó, um ponto positivo. A empresa Sequoia, eles têm 30 anos de mercado, de história. Agora, fundos imobiliários que eles abriram para ser negociados é bem recente. Então, poxa, no mercado imobiliário, nessa área, eles têm know-how. Só que a gente vai ter que se provar agora também no mercado imobiliário. Mas, a princípio, assim, é uma gestora que, apesar de não ter tanto nome, a princípio sabe o que está fazendo. E aqui eles vêm dar destaque para aquilo que eu falei ali atrás. Muito disso aqui é em razão das cotas estarem com desconto. Mas mesmo assim, para um fundo de tijolo ter um yield projetado, né, baseado no que já pagou, de 10,93%, é excelente aí. Aqui aquele detalhe que eu já tinha antecipado para vocês, ó, que é a segunda emissão de cotas. O que eles fizeram com o dinheiro? Eles adquiriram 50% dessa estrutura aqui, ó. No mês de agosto concluímos a aquisição dos outros 50%. Eles eram dono de metade desse Magna e fizeram essa subscrição para comprar o restante do imóvel. Esse imóvel fica no Rio Grande do Sul e eles falam o seguinte: a aquisição de 12 milhões foi realizada com pagamento em cotas. É aquilo que eu falei que o próprio VISC está tentando fazer no mercado aí. Então, ora, quem vendeu passou a ser cotista do fundo para a pessoa. E o movimento foi interessante, porque quando foi esse tipo de negociação, as cotas já estavam sendo negociadas no mercado secundário abaixo de R$100. Ó. Então, o fundo conseguiu vender a 100, mesmo ele estando valendo, entre aspas, menos. Então, esse movimento aqui foi um movimento muito positivo. Aqui já começa a ganhar, assim, já começa a ficar... Primeiro, pelo ponto de, né, procurarem pequenos youtubers. Se você olha para alguém quando é pequeno, a chance de você valorizar essa pessoa, né, eu pretendo tornar grande, é muito grande também. Então, ponto assim, positivo para a gestora. Outro ponto é o seguinte: aqui eles fizeram um movimento, na minha humilde opinião, pró-cotista, a favor do cotista. Porque muita gente muito se tem visto, às vezes, no intuito só de crescer o fundo, às vezes as gestoras fazendo um movimento de fazer muita emissão abaixo do valor patrimonial, e aí você joga o valor que o cotista tem, joga o dinheiro dele para baixo, você queima o dinheiro dele. Então,
né? Ponto positivo por esse movimento. Aqui ele fala o seguinte, é o guidance, a perspectiva que eles têm de recebimento. Aqui mostra um pouco disso, a gente vai ver com mais detalhes lá dentro do relatório. A gente vai ver que futuramente vai ter uma pequena queda nas suas entregas durante o período, até voltar à normalidade. E aí eu falo melhor sobre isso mais à frente aqui, vamos à frente. Como eu já antecipei, ao abrir o relatório, no dia da nossa conversa lá, novamente, é um fundo que eu não acompanhava, fiz um único vídeo e até então fiquei surpreso porque que o mercado estava batendo tanto. E aí agora, novamente, eu não acompanhava o fundo e não estou tendo tempo para ir lá e abrir todos os relatórios gerenciais desde que esse fundo veio ao mercado. Então, quando eu abri o relatório, uma das minhas dúvidas, que eu não tive tempo de estudar e pesquisar, eu questionei o gestor. Gestor, por que que agora, a partir de setembro para frente, até mais ou menos maio de 2022, qual o motivo que vai gerar essa queda nos rendimentos aí, ó? O fundo vem entregando mais ou menos 67, 69, 70 centavos e vai ter uma queda nos rendimentos. Ele deve cair para próximo de entre 66 e 61. Então, assim, olha, se você estuda o relatório gerencial, você não tem surpresa. Você já vai saber antes da situação. E aí, você pode se posicionar de uma forma antecipadamente para você ter possíveis ganhos aí. Então já está escrito aqui. Só que como eu não estudo o fundo, eu não sabia o motivo. E aí o gestor me explicou. Um dos imóveis, assim como agora acabou de acontecer com a Caixa SEDAI, o imóvel tinha um aluguel muito acima e a gestora optou por não romper o contrato e fez uma negociação com diminuição no valor que eles recebiam. E isso vai gerar um impacto aqui, ó, uma queda momentânea. Por quê? A partir de maio, eles têm uma perspectiva de passar a receber valores que eles não estavam recebendo, além de ter reajustes aí previstos que devem recompor e voltar à normalidade. O que vem sendo entregue até então. Isso é uma garantia? Isso vai acontecer? Isso é uma certeza de acontecer? Uma certeza que vai acontecer é essa queda aqui nos rendimentos. Isso aí que já é fato, vai acontecer. Essa questão futura é algo que vai acontecer? Você não pode prometer, mas uma coisa é fato. Ó, a gestora fez uma perspectiva de que iria entregar mais ou menos 67 centavos aqui, ó. E o que ela teve como perspectiva, ela cumpriu. Então, ora, ela tem uma perspectiva que ela vai conseguir entregar nesses patamares, ó, entre 70 e 65, entre 66 e 61, entre 70 e 65 vai voltar à normalidade de novo. Se, assim, até aqui ela cumpriu o que ela prometeu, e aqui já está avisado que vai ter essa queda, esse aqui é fato. Lá na frente, a tendência é que cumpra com o esperado, é que ele alcance essa perspectiva, isso que foi vislumbrado lá. Então, olha só, trazendo aqui, setembro de 2021, venceu um contrato, por isso da queda, ó, a distribuição vai ficar entre 65 e 70 centavos. A partir de outubro até maio, de outubro a maio, vai cair aqui, ó, vai ficar entre 61 e 66, e a partir de junho, que é aquilo que eu expliquei, deve voltar à normalidade entre 65 e 70. Se não tiver ficado claro, deixa aqui nos comentários que eu tento esclarecer melhor. Vamos à frente. Aqui é um ponto que foi outra situação que eu espero que o gestor não tenha ficado chateado comigo, mas foi um ponto que eu critiquei e acredito que eu não tenha sido grosso com ele, mas é um ponto que eu tenho batido muito nos meus vídeos. Taxa de gestão, taxa de administração. Se você olhar somente para esses números aqui, talvez isso não impacte tanto no seu ponto de vista. Então a gestora cobra 1,24 ao ano sobre o patrimônio líquido e mais 20% de taxa de performance do que CDI IPCA mais 5. Ótimo, ponto positivo. Eu não acho isso aqui ruim não, viu, gente? Por quê? É justo que se o fundo performa bem, ele receba bem por isso. Acho totalmente aceitável. Agora, quando a gente vê o que isso está impactando nas receitas do fundo, aí foi o que eu questionei para ele. Para mim, é algo que foge um pouco do que é saudável, do que seria agradável. Então, eu mesmo tenho batido em todos os vídeos que o que eu acho que é o limite seria de 15% do que esses gastos representam em tudo que ele receita. A gente vai ver que está excedendo isso aqui. Aí eu quero fazer um disclaimer. O que acontece? Esse fundo, ele tem performado muito acima do normal. O normal para fundos de tijolo, se você achar um fundo de tijolo que te entregue acima de 0,6%, não é comum. Tanto que é o meu limite. Eu falo pro pessoal, olha pessoal, eu só invisto em fundos de tijolo que chegue a 0,6. E se você for observar qualquer um gigante do mercado aí, nenhum deles chega a 0,6. Não chega. Então esse fundo, mesmo antes de estar sendo negociado com desconto, ele já estava entregando 0,7. E agora ele está entregando próximo de 0,8, 0,9. Então assim,
não justifica. Mas, poxa, o fundo está cobrando a mais, só que pelo menos ele entrega a mais. É aceitável. Eu não gosto das taxas que o HCTR e o hectare vem cobrando. Eu acho pesado ali. Eu acho, assim, aqui pelo menos o benchmark do fundo é IPCA mais 5. Lá eles colocam um benchmark de 100% do CDI, pô, aí tá brincando com a gente. Então o que acontece? Esse é um fundo que agora ele vai entrar numa relação comigo de namoro. Tô começando a namorar esse fundo. É um fundo que me agradou, os números, a forma com que a gestora se posicionou, isso pra mim conta muito também. E o único ponto atualmente, vai ter um outro ponto de risco aqui que eu vou trazer mais à frente, e o único ponto que me desagrada é essa questão da taxa de gestão, que eu cobrei o gestor, mesmo sem ser ninguém com expressão, ora, eu falei meu ponto de vista para ele, e ele ainda deixou claro, falou que ele já deu essa declaração em outros momentos e disse o seguinte, olha, a gente garante que quando o fundo tiver um tamanho maior, eles vão se preocupar com isso e pretendem não pegar uma taxa tão alta. O que ele justificou, que eu até aceito o ponto de vista dele, é o seguinte, que a gestora é pequena, o fundo é pequeno e os custos são altos. Para ter bons profissionais, gasta-se muito, né? Assim, é aceitável esse ponto de vista dele. Vamos ver os cálculos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos lá, ó. Em agosto, que é o último relatório, e aqui é outro ponto de atenção, e eu perdi a chance de falar com eles, mas como eu tenho um contato agora, eu vou mandar um e-mail para a gestora pedindo, se possível, que eles façam esse ajuste. O que é interessante? É interessante que o fundo traga pelo menos os 3 últimos ou os 6 últimos meses, para a gente ter sempre um comparativo ali do que foi informado, tá? Então, assim, aqui só trouxe o último mês, mas é algo que eu vou conversar com eles, assim, não deve ser algo fora do comum, algo que prejudique, né? Enfim, ó, só o último mês, vamos fazer os cálculos, ver o que está representando. O fundo receitou 1.470.000, provavelmente, e teve como despesas 340.000. Vamos ver o que isso representa de gastos, ó, 340 vezes 100, dividido por 1.470. 23%. Pesado, pesado. Para minimizar, eu vou olhar o acumulado do ano, que aí é menos preocupante. Porque assim, aqui a gente está vendo só de agosto. Agora, do ano de 2021, vamos ver o que o acumulado vem representando. Se ele começar a performar próximo do acumulado do ano, aí eu dou assim, esse tá destoando do que eu reputo como sendo saudável, eu até abriria mão, por exemplo, em razão do fundo tá performando muito melhor do que qualquer outro fundo, o par do mercado, né? Se não, vejamos, olha só, no ano ele gastou 1.576 vezes 100, dividido por 8.768, que foi o que ele recebeu. Então, note que cai para 18%, 17,97%. Então, dos 15% que eu acho saudável, o fundo está excedendo ali só 3%. Por exemplo, eu já trouxe vários fundos excelentes aqui, que tem uma taxa que destoa dos 15%. Agora sim, uma coisa é eu aceitar esses 3% a mais aqui de taxa da gestora, e ela tá fazendo um bom trabalho em termos de... Poxa, ele negociou um imóvel que a empresa poderia ter desocupado, aceitou uma redução ali, porque é o momento atual do nosso cenário. E aí, ponto positivo, segurou um inquilino que poderia ter causado vacância e o impacto seria muito mais prejudicial. Outro ponto, ora, eles vêm performando acima do que o normal. Então, assim, isso meio que contrabalanceia essa percentual a mais. Novamente, eu questionei, reclamei, se ele continuar, por isso que eu vou namorar o fundo, se ele continuar alto, acima de 20%, aí para mim, eu, por enquanto, não pretendo adquirir. Agora, se isso orbitar próximo dos 18%, mais ou menos 19%, eu reputo que eu abriria mão de isso é um critério meu, tá? Não é que isso só esse posicionamento que é o correto e tudo, mas é um critério que eu escolho para compra ou não de um imóvel, para compra ou não de um fundo imobiliário, baseado no que os gestores ficam com a parte deles, tá bom? Mas é algo que eu vou começar a namorar. Eu gostei dos números do fundo, né? Vamos à frente. Aqui a gente vê, aqui é outro ponto que, para mim, é um pouco de risco que o fundo também está correndo. Novamente, esse risco, ele é aceitável. Por quê? Ora, é um fundo novo, nenhum fundo, ainda mais assim, uma gestora que não é das maiores do mercado, uma gestora que acabou de vir para o mercado. Então é normal que o fundo não fique grande, que o fundo comece pequeno. E por ele ser pequeno, ele vai ter esses problemas de concentração. Tem um fundo que eu gosto muito, que é o RPR11, um fundo de papel. Ele é altissimamente arriscado. Por quê? Ele tem 3 ativos lá dentro do fundo de papel que causa concentração para o fundo. Ainda assim, eu sou cotista do fundo. Então, assim, ó, eu sei que isso aqui é um risco. Olha o quanto que a Atento Madureira aqui, ó, um dos imóveis do fundo, representa.
Então ele representa muito do fundo aí, muito. Então isso para mim é um ponto assim, o fundo está exposto em apenas 5 ativos e um desses ativos representar uma receita muito grande para o fundo. A Atento, ela representa muito para o fundo, são 2 imóveis que ela tem. Então é um ponto de atenção, mas foi uma das primeiras coisas que eu questionei, se o fundo pretende crescer. Como eles têm pretensão de crescer, no futuro, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não tem como prever, né? Mas daqui um tempo, esse risco de imóvel, ele fica diluído à medida que o fundo vai crescendo e mais. Eu trouxe recentemente o NEWL11. Esse fundo iniciou, é um fundo de logístico, com 1 imóvel. Atualmente, eles já têm 3. Então, note que aos poucos o fundo aí vai crescendo, ele vai aumentando o seu tamanho e vai diluindo os riscos. Um ponto muito positivo é que o fundo, ele tenta ser detentor de 100% daquilo que ele compra. Então, ó, ele é detentor do Jandira, do Habitat aqui, ó. Ele comprou a outra metade desse Magna, ele é dono do Madureira e só esse Atento Penha, que ele é dono de 50%. Pode ser que futuramente eles façam algum movimento aí de compra aí. E aí a gente vê o seguinte, ó, logístico, varejo, 2 lojas de Lajes mesmo, 2 imóveis de Lajes e 1 automotivo aí, um galpão logístico automotivo que é o industrial que eles falam. Vamos à frente. Aqui a gente vê o que cada um dos imóveis compõe aí o patrimônio do fundo. Novamente, ó, Atento Madureira é uma maior representatividade aí. Jandira, ó, vai somando os milhões aqui, ó. Quando você soma todos esses imóveis, é o que representa mais 6,7 milhões que provavelmente está em caixa. Quando você pega tudo isso, desconta o passivo, que é mínimo, é irrisório, aí você vem para o patrimônio líquido. Então hoje o fundo tem de patrimônio 168 milhões aí. Vamos lá. A gente vê a diversificação geográfica. É um fundo que já está presente em 3 estados, ó. São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os imóveis, novamente, vou trazer atenção para o Atento, sendo uma exposição maior. São 4 inquilinos. Atento, ela representa uma boa parcela aí do fundo. Mas não tem o que fazer, porque o fundo precisa crescer para diluir esse risco aí. Ele tem contratos atípicos e típicos, para mim é um ponto muito positivo, que aí o fundo não fica dependente de um único tipo de contrato. Eu acho interessante ter essa diversificação. Prazo médio de duração dos contratos é um prazo bem tranquilo aí, ó, 6,5 anos. Até 2024 vai estar muito tranquilo aí, sem nenhum risco, apenas 10% dos contratos vão vencer. A partir de 2025, aí começa a ser um ponto crítico para o fundo, porque sempre que é vencimento de contrato, é um ponto de risco. Se não houver renovação aqui, ó, pode machucar o fundo. 28% vai vencer só em 2025. E aí a sua imensa maioria, 62%, só vai vencer a partir de 2028. Vamos à frente. Aqui a gente vê a sua diversificação geográfica novamente, ó, 2 imóveis no Rio, 2 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul. O que o aluguel representa, o vencimento dos contratos, a ocupação 100%. Então, ó, novamente, um fundo que não tem vacância e o mercado está batendo tanto, não vejo motivo assim. Pode ser que esse fundo poderia estar sendo negociado um pouco abaixo do seu VP, tendo em vista que ele é um fundo novo, sem histórico, é aceitável. Agora, sei lá, quase 30% de desconto, eu não vejo motivo para tanto. Eu acredito que o mercado, assim, pesou demais a mão. E, novamente, quem vai saber o que vai acontecer, só o futuro que vai dizer a respeito realmente se o mercado tinha razão ou se o mercado... E eu vou falar para vocês, muitas das vezes o mercado erra. Ou ele erra estando afoito demais, ou ele erra, assim, estando negativo demais. Vamos à frente. O que eu tinha para trazer a respeito desse fundo eram essas informações. Eu sei que ficou um vídeo longo, mas por quê? Eu gostaria de trazer todas as informações a respeito. Vou reforçar novamente que é um fundo que entrou no meu radar. É um fundo que agora eu vou começar a namorar e vou acompanhá-lo mais de perto. Caso o único ponto crítico hoje que me afasta de eu não me tornar cortista do fundo na minha carteira privada é esse ponto da taxa de gestão aí, mas que já foi conversado, eu entendi o ponto da gestora e que, assim... Novamente, eu até aceitaria pagar algo próximo de 18% a 19% de taxa deles ali, porque eles performam melhor. Eu acho que é algo aceitável aí. Então, assim, no decurso do tempo, se eu me posicionar no fundo, vocês vão saber. Apesar da minha carteira ser privada, eu sempre falo dos ativos que eu entro ou que eu pretendo sair. Eu quase não giro carteira. Meu objetivo é sempre acúmulo de cotas mesmo. Caso eu adicione esse fundo à carteira, eu vou informá-los disso. Desde que, assim, sempre eu informo com alguns dias de distância para
para que não tenha a mínima possibilidade de, o meu ponto de vista, gerar alguma indução. Em nenhum momento, os vídeos do meu canal têm o intuito de indicar algo. Aqui não tem indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu faço uma análise, vocês reflitam a respeito e vejam se o meu racional serve para vocês e a partir disso vocês tenham a tomada de decisão de vocês. Se eu gosto de um fundo, isso não é um indicativo para vocês comprarem. Se eu não gosto, isso não é um indicativo para vocês venderem. Vamos lá, por favor, deixa o like no vídeo, comenta o que você achou do fundo. Você teria esse fundo em carteira? Comenta aqui que o seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada, vocês vão me ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos quase 1.500 inscritos e vamos firme e forte rumo aos 2.000 ou 3.000. Torne-se membro, nos apoie financeiramente, vocês vão me ajudar imensamente. Por favor, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io